Olá, meus queridos. Esse vídeo tem como objetivo auxiliá-los no estudo dos climas do Brasil. Nós vamos começar conhecendo quais são os tipos de clima presentes no território brasileiro e quais são os principais fatores climáticos que determinam as características de cada um deles. Começamos por uma análise do território brasileiro. Nós podemos distinguir 6 principais tipos de clima no Brasil, cada um deles aqui demonstrado a sua área de ocorrência com uma cor e um número diferentes. Vamos começar pelo número 1, que é o clima equatorial. O clima equatorial, como vocês podem observar aqui nesse climograma, tem como principais características a elevada quantidade de chuvas ao longo de todo o ano, ou seja, chove muito durante todo o ano, acima de 2.000 milímetros, e a média de temperatura bastante elevada também, na casa dos 30 graus. Isso tem uma relação direta com a latitude, uma região próxima do Equador tende a ter temperaturas mais elevadas e ter também índices pluviométricos mais elevados. É o clima equatorial aqui da região norte do Brasil, da região amazônica, dos estados da região norte, como o Amazonas e o Pará, por exemplo. Na sequência, o número 2 é o clima tropical típico, tropical continental ou tropical semiúmido. Esse clima tem como principal característica a alternância entre uma estação chuvosa com temperaturas muito elevadas, que a gente chama de verão, que começa aqui em setembro, outubro principalmente, e vai até março, com chuvas abundantes e temperaturas muito elevadas, acima dos 30 graus, muitas vezes na média. E um inverno que também dura em torno de 6 meses, começando em abril e indo até setembro, com temperaturas ligeiramente mais baixas e índices pluviométricos muito baixos. É o período da estiagem aqui no centro-oeste, em partes do sudeste e do nordeste também. Na sequência, o clima de número 3 aqui, no interior do nordeste, é o clima semiárido. O clima semiárido, como vocês podem observar aqui, ele tem chuvas em menor quantidade, em torno de 600, 700 milímetros em muitos lugares, e essas chuvas são concentradas em 2 ou 3 meses do ano. É o que ocorre aqui no interior, no sertão nordestino. O clima de número 4 é um clima que ocorre aqui em quase todo o litoral brasileiro, desde a região aqui do Rio Grande do Norte até os estados do sul do país. É o clima tropical úmido. O clima tropical úmido tem como principal característica a grande quantidade de chuvas devido à atuação de massas oceânicas bastante úmidas, que trazem muita chuva. As temperaturas são elevadas e constantes. Especialmente aqui nos meses de verão, dezembro, janeiro, fevereiro, ocorrem chuvas muito fortes na Baixada Santista, no litoral do Rio de Janeiro, causando inclusive inundações e escorregamentos de terras, ou contribuindo para esses fenômenos. Muito bem. O clima de número 5, aqui na sequência, é o clima subtropical ou subtropical úmido, que ocorre aqui em praticamente toda a região sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Esse clima tem chuvas bem distribuídas ao longo do ano e temperaturas elevadas no verão e bem menores, temperaturas bem mais baixas no inverno, o que resulta numa maior amplitude térmica, numa maior oscilação da média entre o verão, onde é muito alta, e no inverno, em que é bem mais baixa. A atuação de massas polares aqui faz com que a temperatura caia bastante no inverno. E por último, o clima de número 6, o clima tropical de altitude. Esse tipo de clima ocorre aqui nas regiões serranas de São Paulo, Campos do Jordão, por exemplo, Rio de Janeiro, Petrópolis e Minas Gerais, Monte Verde. Ele tem como principal característica a ocorrência de temperaturas menores devido à altitude. Regiões mais altas têm temperaturas mais baixas. É o que ocorre nessas áreas mais elevadas das serras aqui do sudeste. Muito bem. Na sequência, nós vamos conhecer um dos fatores que mais se destacam na dinâmica climática brasileira, que são as massas de ar que atuam no território brasileiro. O Brasil é atingido por 5 principais massas de ar.
São elas a massa equatorial continental, que se origina aqui na região amazônica. Ela é quente e úmida e se espalha por grande parte do território brasileiro, trazendo chuvas para partes do Nordeste, do Centro-Oeste e do Sudeste. É o que a Unesp chama de rios voadores, né? Ou está relacionado aos rios voadores, deslocamento de grande quantidade de umidade através do ar, no caso aqui dessa massa de ar chamada equatorial continental. Também é importante a atuação da massa equatorial atlântica, que se forma sobre o Oceano Atlântico, na região do Equador, e atua trazendo chuvas aqui para o litoral, né, de partes do litoral norte e nordeste do país. Depois, a massa tropical continental, a única massa seca que atua no território brasileiro. Ela é quente, porém seca, porque ela se forma sobre o continente, em uma região, né, de onde não tem aí uma grande quantidade de umidade para abastecer esse ar. Então é uma massa seca. Essa massa se expande mais no inverno e tem relação direta com a estiagem que ocorre em partes do Centro-Oeste e do Sudeste entre os meses, né, de abril, maio, junho, julho, agosto até setembro, sobretudo. Depois a massa tropical atlântica, uma massa quente e úmida, vinda do oceano, atua trazendo chuvas em grande parte do litoral aqui do Sudeste e em partes do litoral do Nordeste e do Sul. Essa massa, né, seria uma das que contribuem para os fenômenos das chuvas intensas de janeiro, sobretudo aqui nessas áreas litorâneas do Sudeste, como o Rio de Janeiro e a Baixada Santista. Por último, a massa polar atlântica, uma das mais cobradas em vestibular. A única massa fria que atua no território brasileiro, de origem polar, ela avança, atingindo primeiro a região sul do país e depois, né, se dispersando por grande parte do território brasileiro, chegando às vezes até aqui a região norte, onde ela causa a friagem. Aqui, nas porções mais interiores, causando geada no Mato Grosso do Sul, no Paraná, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, é um fenômeno até que relativamente comum. Nas áreas serranas pode até ocorrer a neve, né, por conta dela, e também ela pode contribuir para as chuvas frontais, né, que é quando ocorrem choques de frentes diferentes, né, de massas de ar diferentes ao longo do litoral, aqui contribuindo para as chuvas nessa região. Tudo de bom, bons estudos e até a próxima!